Olá, você gostaria de saber como cachear as suas fontes do Google Fonts em sua PWA? Nesse vídeo eu vou lhe mostrar como. Então, continuando o nosso curso Construindo uma PWA, nesse vídeo particularmente a gente vai ver como trabalhar com cache de runtime. Então, o cache de runtime são aquelas informações que você não tem dentro da sua aplicação. Elas vão ser requisitadas de fora da sua aplicação, ou também são informações que têm uma resposta dinâmica. Então nem sempre a gente vai ter o mesmo resultado. Como é que a gente consegue, por exemplo, fazer o cache de uma requisição a uma API, por exemplo? Nesse caso, a gente vai trabalhar com o cache de runtime e a gente vai definir estratégias de como a gente vai validar essa informação. Então a gente vai ter diferentes estratégias. Nesse exemplo específico, a gente vai trabalhar com a estratégia Stale While Revalidated. Então, nesse caso, a gente vai ter duas requisições, uma requisição feita para o cache, uma segunda requisição feita para a rede. Quando essas requisições forem disparadas, eu posso também, dentro das minhas opções, forçar a atualização ou apenas atualizar essa informação quando o usuário revisitar a minha página. Então, para isso, a gente vai ter estratégias específicas para cada tipo de dados. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando com fontes. Fontes é um tipo de assets que não muda com frequência. A gente vai fazer a requisição externa e a gente vai atualizar com uma baixa frequência essa fonte. Mas claro, se a gente tem uma API de notícias, um portal de notícias onde sofre atualizações constantes, a gente pode aí priorizar o Network First, por exemplo. A gente primeiro requisitar as informações na rede. Se a gente não conseguir, a gente vai requisitar as informações que a gente tem salvo em nosso cache. Mas para isso a gente precisa definir a rota em que a gente vai fazer o cache daquelas informações. Então agora a gente vai pular para o nosso exercício e assim a gente vai incluir o cache somente para o Google Fonts. Então aqui eu já tenho a nossa aplicação rodando. Se você quiser conferir esse exercício completo, a branch que eu vou disponibilizar no GitHub vai ser a video/workbox webpack runtime _18. Então lá você vai conferir os exercícios, você pode acompanhar o resultado final desse tutorial. Então agora, dentro da região, que eu estou dentro do webconfig, arquivo responsável por definir como a gente vai fazer todo o gerenciamento do bundle, todo o gerenciamento dos assets dentro da nossa aplicação. Então lá a gente anteriormente instalou um plugin do Workbox para o Webpack, que é o Workbox-Webpack plugin. Esse plugin, especificamente, ele vai ter dois módulos. Ele vai ter o módulo Generate SW. Então, esse Generate SW é uma forma simples de se trabalhar com o Service Worker. E a gente vai ter o Inject Manifest, que vai ser o outro módulo recomendado para quando você quer trabalhar com, por exemplo, Push Notification. Então agora que a gente já tem o Workbox Plugin trabalhando com Generate SW, a gente vai definir aqui a estratégia para carregar o nosso Google Fonts. Se a gente conferir nossa aplicação, quando eu inspeciono nossa aplicação, vou lá no Inspect, na aba Network. Então lá quando chamo a aba Network dentro do meu DevTools e recarrego, a gente está vendo aqui que as informações estão sendo carregadas do Service Worker. Mas quando a gente passa o mouse sobre as fontes, a gente ainda está fazendo o download dessa informação. Se eu fizer um teste, vou carregar a fonte, a gente vai ter um 404, mas só tem um porém aí. Essa fonte, ela continua sendo exibida, por quê? Porque eu tenho essa fonte instalada na minha máquina, então a gente consegue aí exibir. Mas no caso, se eu não tivesse essa fonte instalada, a gente estaria exibindo uma fonte de fallback. Então agora que a gente sabe qual é o item que a gente quer fazer o cache de runtime, vamos agora adicionar as propriedades dentro do nosso plugin. Então, primeiramente eu preciso definir a propriedade runtime cache, e essa runtime cache ela vai esperar sempre um array, e esse array vai conter o objeto. Então esse objeto ele vai esperar primeiramente a URL path. Então eu poderia aqui definir uma URL
como por exemplo API, como também a gente pode definir uma expressão regular. Então eu já tenho a expressão regular aqui anotada, então vamos somente agilizar o nosso processo, colar a nossa expressão regular. Então aqui a nossa expressão regular está dizendo todos os endereços que começam com HTTPS e tem as palavras, né, fontes.googleapis.com. Todo mundo que tiver com essa requisição na URL, tiver esse padrão de requisição, a gente vai aplicar essa estratégia de Runtime Cache. Então agora que eu defini a estratégia de a URL padrão que a gente vai trabalhar, eu vou definir também qual vai ser a estratégia de cache. Então a gente vai trabalhar com stale while revalidate. Então aqui a gente já tem a nossa estratégia de cache. Então se eu salvar essa informação, a gente está trabalhando com webpack config, então ele não vai fazer route reload, a gente precisa rodar novamente. Então vamos lá, npm run dev, que é o meu comando que eu defini para rodar o nosso servidor local. Com o nosso servidor rodando, ele já disponibilizou a URL 8080, mas vai fazer primeiro aí compilação. Então agora que a gente compilou, vamos só inspecionar o nosso código, voltando para a opção online. Então a gente viu aqui na primeira requisição que a gente fez o fetch da fonte. Então isso está sinalizando que a gente está salvando essa fonte dentro do nosso cache. Então se a gente verificar dentro da aba aplicações, a gente vai ter aí o Workbox Runtime Cache. E esse Workbox Runtime Cache vai ser a nossa fonte, particularmente. Se eu for dentro agora da minha aplicação e recarregar, a gente vai perceber que a nossa fonte está sendo agora servida pelo Service Worker. Então isso, perfeito, a gente já está, né, armazenando a fonte no Service Worker. Mas mesmo assim, a gente ainda faz um fetch novamente dessa informação. Por quê? Isso é definido pela estratégia stale while revalidate. Ela vai definir que a gente sempre vai fazer duas requisições. A gente entrega a primeira versão, que é a versão do cache, e a gente armazena a versão que a gente fez a requisição na rede em o nosso cache. Então sempre ele vai estar batendo no cache e reatualizando a versão do cache. Na próxima vez que o usuário entrar naquela aplicação, ele vai recarregar o cache anterior, a versão anterior que você tinha carregado anteriormente. Perfeito? Então agora, a gente habilitando a versão offline, recarregando, a gente continua tentando com a tentativa do fetch, mas nesse caso a gente está com a nossa aplicação rodando em offline, então a gente continua servindo a fonte que vai estar aí dentro do nosso cache. Então essa é a opção da gente trabalhar com o Runtime Cache. Ela é bem simples, eu só preciso definir o padrão da minha URL e o tipo de estratégia que eu vou trabalhar. Eu posso definir uma API como um padrão da minha URL, pode ser um caminho relativo também dentro da minha aplicação, que eu sei que aquela resposta vai ser dinâmica. Também dentro do nosso Runtime Cache, a gente pode atribuir aí opções. Então, quais são essas opções? Então, dentro de opções, por exemplo, eu posso definir esse cache name como Google Fonts. Perfeito? Também eu posso aqui definir qual vai ser o tipo de requisição que a gente vai querer cachear. Então eu posso dizer, por exemplo, sempre faça o cache quando o status da minha requisição for 200. Então eu posso passar aqui um objeto e definir o status da minha requisição. Então esse status vai ser os tipos de requisição que a gente vai realizar o cache. Então eu defini aqui como 0 e 200. Então agora só salvando nossa aplicação novamente. A gente precisa parar a aplicação, rodar novamente. Nossa aplicação vai rodar, compilar todos os assets, reatualizar o nosso cache. A gente definiu agora que o nome do nosso cache para fontes vai ser Google Fonts. Agora, quando a gente inspecionar nossa aplicação, vamos recarregar, nossa rede está offline, vamos voltar para online. Agora sim, a gente carregou como online. Se a gente for em aplicação, a gente vai ter aí um novo cache, que vai ser o cache Google Fonts, que a gente definiu utilizando a propriedade dentro de opções cache name. Um ponto aí de atenção, né, que não fique mudando constantemente o nome desse cache. Se você sabe que é Google Fonts, envie uma vez e
não fique mudando com frequência, porque cada vez que você mudar o nome desse cache, ele vai ser armazenado em duplicidade, perfeito? Então aqui, esse é o exemplo de Runtime Cache. Se você quiser saber mais opções, né, de atributos que você pode utilizar com o Runtime Cache dentro da documentação do Workbox, então só vou abrir aqui. Então a documentação do Workbox vai estar em developers.google.com/web/tools workbox. Então lá você vai encontrar, né, todas as partes dos módulos que você consegue trabalhar. Então no menu superior aqui, no último item, a gente tem lá o Workbox Webpack Plugin. Então lá dentro da aba Workbox Webpack Plugin, você vai encontrar as opções relacionadas a cache de runtime. Então lembrando também, essa propriedade ela recebe um array, então a gente pode passar uma lista de URLs e passar uma lista de estratégias diferentes. Então aqui, o que a gente tem, né, de opção, a gente vai ter a URL, que a gente já viu, a gente vai ter o tipo de handler. Nesse caso aqui, o exemplo que ele trabalhou com Network First. Nas opções, a gente pode definir qual é o tempo que o nosso Service Worker vai considerar como um timeout. Então ele vai esperar, por exemplo, 10 segundos. Se aquela requisição não responder em 10 segundos, vá fazer a requisição no fallback. Então, por exemplo, se a gente definir como Network First, a primeira opção vai ser a rede. Durante 10 segundos ele vai esperar uma requisição voltar essa requisição voltar como completa em 10 segundos. Se isso não for concluído em 10 segundos, ele vai procurar no cache da sua aplicação. Então a gente tem aí o tempo de expiração, o tempo máximo que você vai esperar, quantidade de entradas que você vai esperar também, e você pode conferir aí, né, essa documentação. Então o link eu vou deixar na descrição, se você quiser conferir o link para mais informações do Webpack Plugin, então fica aí na descrição. O próximo vídeo eu vou quebrar um pouco essa parte do Workbox. Eu vou mostrar um plugin do Webpack para a gente gerar manifest JSON automaticamente dentro do Webpack. Então eu vou mostrar esse recurso no próximo vídeo. Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Se não segue o canal, por favor, siga o canal. Se quiser também saber mais sobre como construir uma PWA, a gente tem aí o curso com uma série de vídeos. Também agradeço se você compartilhar esse conteúdo, né, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Twitter, no seu Facebook. Então, muito obrigado para quem está compartilhando também, todo o pessoal que está apoiando esse curso. Toda vez que eu compartilho o conteúdo, dá o like. Nesse mês aqui, especialmente, né, fazer um comentário temporal. A gente está no verão aqui, então eu estou viajando bastante e eu dei uma quebrada na sequência dos vídeos. Eu tive presente aí em alguns eventos, né? Eu moro na Irlanda, então eu tive presente em alguns eventos em inglês, tem alguns vídeos em inglês, você costuma, né, acompanhar o canal. Se você tiver necessidade de legenda, por favor, deixe um comentário também. Felipe, por favor, adicione a legenda, que eu quero saber o que vocês estão... Se você não domina muito o inglês, eu posso ajudar também e adicionar a legenda. Mas, para os vídeos sobre eventos, a maioria dos eventos eu estou aqui na Europa, então vou estar comentando em inglês, mas os cursos a gente vai continuar com os cursos em português, perfeito? Então, vou fechando o vídeo por aqui e um abraço, até o próximo vídeo.